Evangelho de João 17, eu vou ler apenas alguns versos. Vamos lá, verso 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifiquem a ti. Versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são os teus. Por aqueles que me destes, porque são teus. Versículo 20. Aleluia. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Que maravilha! Você está aqui, hein? Nós estamos aqui no verso 20. Agora o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Aleluia. Só faltou glória. Não, só faltou glória. Nós somos pentecostais. Só faltou glória mais alta. Aleluia. Eu já prego há muitos anos o evangelho e faço isso por vocação, não por profissão. Pregar o evangelho não é profissão, é vocação. E esta vocação, ela não é uma vocação materializada na percepção humana, ela é uma vocação divina. Então, ser pastor, ser ministro do evangelho, ela é uma vocação divina. E quando eu digo isso, eu quero dizer para você que eu tenho uma grande preocupação quando vou ao altar falar em nome de Deus. A Bíblia diz que daremos conta de tudo aquilo que falamos e de tudo aquilo que praticamos, seja por obras, seja por pensamentos, ou seja por palavras. Então ninguém está isento de uma palavra chamada prestação de conta. Eu sei que esta palavra ela incomoda muito algumas pessoas, porque existem pessoas que não gostam de prestar conta. Ela acha que é dona do seu próprio nariz. E eu fico preocupado com essas pessoas, porque quando essas pessoas não entendem que ela precisa ser liderada, certamente, meus queridos irmãos, essas pessoas não terão, eu diria para vocês, muito tempo de vida, no sentido de uma vida consolidada, de uma vida estruturada, de uma vida regida à luz da palavra de Deus. Então, uma outra coisa que eu me preocupo muito quando eu subo ao altar é que eu não seja aquele obreiro mecânico, cheio de mecanismo, tudo no automático. Os irmãos sabem que existem obreiros assim, pessoas que são mecânicas, pessoas que vivem no automático, ou se tornam verdadeiros
profissionais, coach, eu não nada contra isso, mas irmãos, nós somos dependentes da presença de Deus para fazer a sua obra. Nós precisamos, todas as vezes que ler a palavra, que formos trazer uma mensagem, nós precisamos falar: Deus, ministra primeiro o meu coração, para que, uma vez que o Senhor ministrou ao meu coração esta palavra, eu possa ministrar esta palavra para outras pessoas. Então veja bem, toda mensagem que ela é divina, ela emana da fonte. Vou repetir: toda mensagem que ela é divina, ela emana da fonte. Eu já vi pregador dizer assim: olha, eu já tenho uma mensagem que vou pregar amanhã. E uma vez eu perguntei para um determinado pregador: qual a mensagem que você vai pregar amanhã? Ele disse: eu já tenho a mensagem aqui, já está na minha mente a mensagem que eu vou pregar amanhã. E eu falei para ele: me cite o capítulo que você vai ler. Ele disse: o capítulo eu não tenho ainda. E aí eu achei estranho, porque como terei uma mensagem para ministrar se eu não tenho a fonte? Então esta mensagem, ela não é uma mensagem verdadeira. Os irmãos percebem, sim ou não? Essa mensagem é uma criatividade humana. Ela não é uma mensagem verdadeira, porque toda mensagem verdadeira, ela emana da fonte. Ela emana da palavra. Quantos percebem, digam glória a Deus. O capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, como nós conhecemos, o apóstolo do amor. Conforme nós conhecemos João, queridos e amados irmãos, um grande homem, que era visto por Jesus como o homem mais próximo de Cristo. Nós observamos que este capítulo, ele relata as palavras de Jesus. Eu vou repetir: João, ele relata as palavras de Jesus. Quantos compreendem, digam glória a Deus. Quando nós olhamos para este capítulo, eu quero dizer para vocês que esta oração que Jesus fez, eu considero esta oração sacerdotal como um dos atos mais importantes aos discípulos daquela época, e por que não dizer, a igreja do século presente. Para mim, essa oração sacerdotal é um dos atos mais importantes para os discípulos daquela época, como também para a igreja do século presente. E podemos observar, queridos e amados irmãos, que nesta oração sacerdotal de Jesus, ele traz a consciência de uma vitória total. Repita comigo: consciência. Diga: consciência de uma vitória total. Ora, Jesus estava prestes a ir ao Getsemane. Jesus estava prestes a ser traído por Judas Iscariotes. Jesus estava prestes a ir ao Sinédrio.
Jesus estava prestes a derramar o seu sangue nas ruas de Jerusalém. Jesus estava prestes a ir, aleluia, ao Calvário, aleluia, colocá-lo sobre a cruz, aleluia, a estender as suas mãos, aleluia, a colocar sobre ele uma coroa de espinhos. Jesus estava prestes a lhe dar vinagre. Jesus estava prestes a dizer, aleluia: Pai, por que me desamparaste? Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava prestes a dizer: se possível, passe de mim este cálice, mas todavia não a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus está preparando os discípulos. Em outras palavras, Jesus está trazendo consciência. O que é consciência? Consciência é o ato de tornar ciente. Repita comigo: consciência é o ato de tornar ciente. Então é isso que Jesus está fazendo, tornando ciente o que ele iria passar, porque era um ato necessário. Porque a Bíblia diz em Gênesis que assim como o homem pecou, e uma vez que o homem pecou, se distanciou da glória de Deus através de um único homem, a saber, Adão. O Senhor Jesus veio, e era necessário passar pela cruz, para que assim como os homens se distanciaram de Deus por causa de um homem, assim por um homem, a saber, a Cristo Jesus, na morte na cruz do Calvário, esta aliança fosse restaurada, para que o homem pudesse se achegar a Deus por intermédio de Jesus. Então é isso que Jesus está tornando ciente, é isso que Jesus está fazendo aos seus discípulos. Então ele faz essa oração. O capítulo 17, o versículo 1 diz: Jesus falou estas coisas, levantando os olhos ao céu. Pai, é chegada a hora. Aleluia. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifiquem a ti. Olhe para cá. Jesus ainda não havia recebido um corpo glorificado. Quer que eu te prove isso? Todavia santo, todavia sem ter pecado, todavia sem ter falha, todavia sem ter mácula, mas o corpo dele ainda não era um corpo glorificado. Porque a minha Bíblia diz que mesmo ele sem ter mácula alguma, mesmo ele sem ter pecado algum, a minha Bíblia diz que ele tem fome, a minha Bíblia diz que ele tem sede, a minha Bíblia diz que ele tem dor, a minha Bíblia diz que ele sente o sofrimento, a minha Bíblia diz que ele sente a agonia, a minha Bíblia diz que ele é tentado pelo diabo, mas não vencido. A minha Bíblia diz que ele tem a natureza de homem, ou seja, ele ainda não tem um corpo glorificado, porque o corpo glorificado não tem fome, o corpo glorificado não tem dor, o corpo glorificado não tem tristeza, o corpo glorificado não tem agonia, o corpo glorificado não tem sede, o corpo glorificado não tem fome, um corpo glorificado não tem nada disso. Esta igreja tem a promessa. Oh, quem é a igreja
Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Cadê a igreja que tem a promessa? Ai, 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 ai. Essa igreja tem a promessa. Deus está dizendo para você: só mais um pouquinho de tempo. Essa dor que está no joelho, se Jesus não te curar, aleluia, quando você chegar no céu, você não terá ela. Esta depressão que às vezes te pega e quer te levar ao chão, quando o teu corpo for glorificado, você não terá ela. Ou essa dor na coluna, se Jesus não te curar, mas quando a igreja receber um corpo glorificado, você não terá. Deixa eu ver quem pegou a revelação. Ai, 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 ai. Pode falar em língua. Ai, bacalaba, calaba, 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 yasei. Aleluia. A igreja receberá um corpo glorificado. Eu não estou pregando aqui que você não deve zelar pela linguística visual. Eu vou repetir. Eu não estou pregando aqui que você não deve zelar pela linguística visual. O que é isso, pastor? Você tem que andar bonita, você tem que andar arrumado, você pode usar as melhores marcas de perfume, você pode cuidar da sua beleza quando jovem ou quando chegar a uma idade avançada, mas um dia a idade vai bater na sua porta, as rugas vão aparecer, as rugas vão aparecer, essa sua pele que você tem, elas vão começar, as células vão começar a morrer, e você vai ficar com um pouquinho de pelancas. Ninguém vai fugir dessa realidade. É assim ou não é? É assim ou não é? O marido vai olhar para a mulher e vai dizer assim: ó, você está bem diferente, mas continua linda. A esposa vai olhar para o esposo e vai dizer: você está bem diferente, mas continua lindo. Mas esse corpo glorificado não terá beleza exterior. Esse corpo glorificado é um corpo eterno. Se você não deseja isso, você não faz parte da igreja plena. Se você não anseia essa glorificação da glória de Deus na sua vida, você, aleluia, ainda não entendeu, aleluia, a escolha que você tomou na sua vida. Deixa eu ver aqui nesta manhã, quantos estão esperando a glorificação de Deus na sua vida, para o arrebatamento, aleluia, e a morada eterna. Levante a sua mão e encha este lugar de glória.
aleluia. Então presta atenção. Jesus trata com os discípulos sobre a conscientização. E eu disse para vocês que conscientização é o ato de tornar consciente. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Existem muitos cristãos que estão estranhando, apesar de saber, apesar de conhecer, estão estranhando a ardente prova que estão passando. Jesus não prometeu um evangelho somente de mar de flores. Jesus não prometeu um evangelho somente baseado na teologia da prosperidade. Jesus não prometeu um evangelho baseado na teologia da libertinagem. Jesus não prometeu um evangelho, queridos e amados irmãos, aonde você pode vir, pode ficar como está. Você vem roubando e continua roubando. Você vem em fornicação e continua fornicando. Você vem em adultério e continua em adultério. Você vem defraudando e continua defraudando. Jesus não prometeu um evangelho aonde você pode vir como está e permanecer como está. O evangelho de Jesus é assim: vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, vinde a mim os sobrecarregados, e eu tenho alívio, aleluia, eu tenho paz, aleluia. Vinde a mim os cansados, e eu tenho, aleluia, a libertação. Este é o evangelho. Oh, aleluia, levante a sua mão e dê glória. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse assim: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Aleluia. No mundo tereis aflições, não estranheis as provações. Nós estamos vivendo em tempo que tem muitos crentes cheios de mimimi. Pronto, falei. Eu não queria falar, pronto, falei. É como diz os portugueses, pronto, falei. Eu não queria falar, falei, pronto. Nós estamos vivendo em um tempo que tem muitos crentes que parecem criança. Se não tiver o doce, não atrai. Tem que ter o doce. Você percebe que toda festa de criança tem que ter o doce, porque o doce, o chocolate, é o que mais atrai criança. Deus está dizendo para você e para mim, meu filho, participe da festa e se alegre, mesmo que não tenha doce. Tenha presença na luta, tenha presença na prova, tenha presença. Oh, aleluia, tenha presença. Olhe para cá que eu vou encerrar. No mundo tereis aflições. Diga comigo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16,
No versículo de número 21, a Bíblia diz que há provações na nossa vida que se assemelha à dor de parto. Pronto. Quem aqui teve filho sabe o que é uma dor de parto. A Bíblia diz que tem prova na vida do crente, em João 16, 21, que é semelhante dor de parto. Dizem que a dor de parto é terrível. É uma dor muito terrível, mas o escritor diz que quando a criança nasce e a mãe pega o filho e coloca no braço, ela esquece a dor. Eita, que coisa tremenda! Quando o filho nasce e ela coloca no braço e ela beija o seu filho, é como se aquela dor não existisse, não tivesse acontecido, porque a alegria é muito maior do que a dor. Assim é a prova na vida de um vencedor. Deixa eu te falar, você não pegou a revelação ainda. Eu vou te falar mais uma vez da revelação. Deus está dizendo: segura firme. Está doendo. Ai, a palavra ai é uma palavra de dor. A palavra ai é uma palavra de dor. A palavra ai é uma palavra que está dizendo: está doendo, está doendo, está doendo muito, ai. Mas Deus está dizendo: segura firme, segura, 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 segura. A vitória já está chegando, a vitória já está chegando, a vitória já está chegando. Oh, aleluia. A Bíblia está dizendo que a vitória virá e você não lembrará da dor. Jesus, ele torna, aleluia, ele torna, queridos e amados irmãos, consciente que a igreja passaria por luta. Jesus, ele torna consciente os seus discípulos que a morte sua seria de sofrimento. Era visto como o malfeitor. Sabe quem era levado à cruz? Não era qualquer pessoa. Era aquele que era visto como um grande malfeitor. Jesus, ele é visto pelos inimigos como um grande malfeitor. Capítulo 17, versículo 1, ele disse, aleluia, Pai, é chegada a hora. O mundo me vê como malfeitor, mas o Senhor me vê como filho amado, que cumpre a missão. Levanta sua mão e diga glória a Deus. Jesus, ele conscientizou os seus discípulos que ele é o Cristo encarnado. Algumas pessoas não conhecem muito esse termo encarnado, mas é um termo teológico. Encarnado, aquele que
que é Deus, e se tornou homem. Ele é Deus e se tornou homem, carne, o encarnado. Ele conscientizou os discípulos que ele é o Cristo encarnado. João 16, versículo 9. Jesus conscientizou os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, porque depois da sua ressurreição, louvado seja Deus, ele iria ao céu e ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinaria todas as coisas necessárias. É por isso que a Bíblia diz que Jesus disse assim: o Espírito Santo há de vir sobre a minha igreja, aleluia, e o Espírito Santo ensinará o homem, aleluia, e convencerá o homem do pecado, do quê? Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o inimigo das vossas almas, Satanás, já foi julgado. Eu vou repetir porque você não entendeu a revelação. Do juízo, porque o inimigo das vossas almas, que é o diabo, Jesus disse assim: eu já pisei na cabeça dele, eu já esmaguei ele, eu já venci ele, ele já está esmagado, já está julgado, já está vencido. Fique de pé nesta manhã, fica de pé. Fica de pé. A hora não permite. Então olhe para cá que eu vou entregar algo de Deus para você. Sabe o que Deus está falando para você? Há uma vida chamada vida eterna. Diga comigo: vida eterna. Não pense você que existe purgatório, porque não existe. Não existe você que após a morte terá a oportunidade de arrependimento, porque não haverá. Após a morte existe uma vida, e nós chamamos esta vida de vida eterna. Seja no seio de Abraão, seja para a salvação eterna ou condenação eterna. Eu não estou falando aqui de 100 anos que você ou que nós vamos estar na eternidade. Eu não estou falando aqui de 1 milênio de anos que vamos estar na eternidade. Eu estou falando de vida eterna. Os irmãos percebem, sim ou não? Quantos acreditam nisso? Levante a mão. Aí você pode falar: pastor, mas o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna com Cristo? Eu gosto muito de uma passagem lá do eunuco. Quem esteve com o eunuco? Filipe. Crê no Senhor Jesus Cristo e seja batizado. Eu gosto muito de uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, de número 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo.
É claro que teologicamente aquela mensagem era para a família do carcereiro. Amém? Teologicamente aquela mensagem era direta para a família daquele homem. Mas nós acreditamos que esta mensagem também é para nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.